Apesar de não ser um país enorme, a Tailândia tem alguns desafios para quem deseja conhecer todo o país em uma viagem. Algumas cidades parecem próximas, mas há dificuldades de conexão entre elas e nem sempre dá para ir de um ponto a outro no mesmo dia. Especialmente se você pretende sair de uma costa para outra. Além disso, é preciso se planejar para economizar nas viagens. O avião é de longe a maneira mais confortável de como se locomover pela Tailândia. O país tem diversos aeroportos internacionais e isso facilita bastante se você vai combinar a viagem pela Tailândia com a visita a outros países do Sudeste Asiático. Bangkok, por exemplo, tem 2 aeroportos internacionais. As cidades de Chiang Mai, Krabi e Phuket, por exemplo, também recebem voos de outros países da região e até de outros continentes. Todos os terminais estão em bom estado e contam com uma boa estrutura para garantir conforto aos passageiros. Outra grande vantagem é que existem muitas companhias aéreas no mercado tailandês. Com a grande concorrência, é bastante comum encontrar promoções e preços bem em conta até mesmo na alta temporada. Característica do mercado aéreo da Tailândia é a existência de muitas companhias low cost como a Air Asia, Nok Air, a Vietjet Air. Essas companhias são bem baratas, mas é preciso ficar atento porque muitas delas cobram despachos de malas acima de 7 quilos. Mesmo assim, elas valem a pena. Analisar como se locomover na Tailândia, você verá que os barcos são muito usados no transporte entre as linhas tailandesas como Koh Phi Phi, Koh Lanta e Koh Lip. Além disso, é a única maneira de se chegar a Hailey Beach. Os barcos fazem parte do meio de vida dos tailandeses. Em Bangkok, eles servem até como transporte público. Além disso, muitas pessoas usam os barcos até como comércio nos mercados flutuantes, super tradicionais do país. São dezenas de companhias de barcos na Tailândia e muitas não têm site, ou só tem site em tailandês. E como se locomover na Tailândia com eles? A melhor forma é pelo site 12Go Asia, que reúne dezenas dessas empresas, não só de barcos, mas também de transfer, ônibus, trens, vans e até de táxis. Dá para ver horários, tempo de viagem e reserva online. Longtail é o típico barco tailandês, feito de madeira
e muitas vezes decorados com fitas. Ele é muito usado para passeios turísticos nas ilhas e até como transporte para pequenas distâncias. Normalmente ele acomoda entre 8 e 10 pessoas e o barco balança, até porque não é uma embarcação grande. Os preços variam muito e quase sempre dependem de negociação com os barqueiros. Para pequenas distâncias, se você pretende usar o Longtails para passear, espere pagar mais caro do que em outros barcos, especialmente se for um passeio exclusivo. Já os ferries são os barcos maiores e mais confortáveis, porém mais lentos. Eles podem ser usados para se chegar, por exemplo, a lugares como Phi Phi e Nang. Alguns possuem inclusive ar-condicionado, bar e televisão exibindo filmes. Há também uma área externa em que as pessoas usam para pegar sol. Esses barcos não balançam muito e as viagens são bem tranquilas. Não há limite de malas nem de peso por pessoa e a bagagem fica empilhada dentro da embarcação numa ponta perto dos passageiros. Já as lanchas rápidas, speedboats, são menores e balançam mais. Em compensação, as viagens ficam bem mais rápidas. Não se preocupe em tentar descobrir quais empresas de ferry ou de lancha rápida são melhores que as outras. Todas são bem parecidas. Vá na que tiver os melhores preços e horários para o seu planejamento de viagem. Você pode pesquisar as alternativas no site da 12Go Ásia. Em Bangkok existem duas linhas de barcos no rio Chao Phraya, principal rio da cidade, a azul e a laranja. Elas são as mais usadas pelos turistas e são ótimas para evitar os congestionamentos da capital tailandesa, especialmente no fim da tarde. Os ônibus são outra forma de como se locomover na Tailândia. Existem ônibus que ligam Bangkok a Chiang Mai, por exemplo. Mas a viagem é longa e há relato de furtos. Um trecho de ônibus muito popular é entre Chiang Mai e Chiang Rai. Essa é a melhor forma de fazer essa viagem. A distância entre as duas cidades é de quase 190 km e o trajeto pode ser feito em cerca de 3 horas. O ônibus chamado VIP é confortável, limpo, com ar-condicionado e poltronas largas, vale muito a pena. Mas também é preciso tomar muito cuidado porque algumas empresas, especialmente as que operam nas imediações de Khao San Road, em Bangkok, não têm muita preocupação com segurança. Prefira comprar de empresas que saem de terminais rodoviários, como a Moship, também na capital tailandesa. Uma curiosidade sobre os ônibus na Tailândia é que muitos deles têm a carroceria super decorada com pinturas extravagantes. Parece até um carro alegórico. No site 12Go Ásia também dá para comprar passagens online e ver horários e preços. Existem vários trechos que podem ser realizados de trem e você pode considerá-los na hora de planejar como se locomover na Tailândia. 2 deles são os mais famosos: a viagem entre Bangkok e Ayutthaya e entre Bangkok e Chiang Mai. Entre Ayutthaya e Bangkok, por exemplo, existem 32 trens todos os dias. A viagem entre as duas cidades demora cerca de 1h30, mas os trens costumam atrasar. Para Chiang Mai, uma alternativa para quem quer economizar pode ser comprar um assento no trem noturno. Como a viagem dura 13 horas, esse veículo oferece uma cama para os passageiros, poupando uma diária. De Bangkok, os trens saem da estação Hua Lamphong. Em várias viagens dentro da Tailândia, o turista precisa combinar diversos meios de transporte para chegar ao destino. Quem quer ir de Bangkok para Koh Phi Phi
ou outra ilha turística, precisa pegar um avião, um transporte terrestre até ao porto e um barco, por exemplo. A maneira mais fácil para não ter que esquentar a cabeça para conciliar os horários de todos os meios de transporte é comprar o Joint Ticket, ou seja, um ticket combinado. Assim, qualquer atraso entre um desses meios de transporte é de responsabilidade da companhia que te vendeu o bilhete combinado. Como já foi dito, a melhor maneira de ver todas as possibilidades de todos os meios de transporte na Tailândia é no site 12Go Asia, um agregador de várias empresas, não só na Tailândia, mas no Sudeste Asiático. O legal do site é que, além de ser prático, por reunir tudo num lugar só, você lê os comentários de quem já usou os serviços de cada companhia. Além disso, dá para comprar online antecipadamente, pagando uma pequena taxa de conveniência. Dá para deixar para comprar a passagem avulsa ou mesmo a de Joint Ticket na hora também, em guichês das próprias empresas ou pequenas agências turísticas no aeroporto, no porto, no centro turístico da cidade. As vans são muito usadas pelas agências de turismo para fazer passeios para lugares mais afastados. Normalmente, elas estão em bom estado e têm ar-condicionado. Este veículo é recomendado especialmente pelo conforto e pelo ar-condicionado em todos os deslocamentos. Em alguns casos, as vans são usadas como transporte entre cidades na hora de se locomover na Tailândia. Na prática, não tem como conferir o estado de conservação da van antes de fazer a compra da passagem. O jeito é confiar e ver as reviews sobre as empresas no site 12Go Asia. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que não existe Uber na Tailândia. Então, como se locomover na Tailândia com um carro de aplicativo? Basta baixar o app do Grab. O aplicativo tem tradução para o inglês e você nem precisa de um cartão de crédito para pagar as corridas. Coloque os endereços de origem e destino, escolha o tipo de carro que quer e defina que o pagamento será feito em dinheiro. O Grab manda a placa e o modelo do veículo e também uma foto do motorista. Dá para conversar com o motorista pelo sistema de mensagens do Grab, que traduz as suas mensagens automaticamente. O preço já é definido pelo aplicativo e você não precisa ficar negociando com o motorista. É importante lembrar que o aplicativo do Grab só funciona no celular que estiver com o chip comprado na Tailândia. Mesmo com o chip internacional comprado ainda no Brasil, não funciona. Os táxis são relativamente baratos e bons, mas é preciso insistir para os taxistas ligarem os taxímetros antes do começo da corrida. Muitos deles preferem ficar negociando um valor fechado para a corrida, o que costuma ficar mais caro que no taxímetro. Se ele insistir em negociar, saia do carro. Tente levar o nome do seu destino escrito em tailandês ou esteja com seu tradutor do celular funcionando. Os motoristas de táxi não costumam entender inglês e não sabem ler o nosso alfabeto. Tuk-tuks são aqueles carrinhos que parecem até motos adaptadas para passageiros e são meios tradicionais de como se locomover na Tailândia. Francamente, de todos os meios de transportes coletivos da Tailândia até aqui citados, esse é a maior roubada. Os tuk-tuks são caros, calorentos, apertados, inseguros e ainda ficam presos no trânsito. Eles são mais facilmente encontrados em pontos turísticos. Não há preço fixo e por isso é preciso negociar com os motoristas. O valor da corrida vai depender do trajeto e da sua disposição para barganhar. Os preços cobrados são de assustar, principalmente na comparação com outros meios de transporte, como táxi e aplicativos. Em algumas cidades, eles são usados por falta de opção, mas não são muito confortáveis. O SkyTrain, também conhecido como BTS, é um sistema de trens que circula em trilhos acima das ruas e avenidas de Bangkok. Ele cruza a capital tailandesa de norte a sul em 2 linhas e funciona muito bem, principalmente se usa em conjunto com o metrô conhecido como MRT.
No metrô são duas linhas, a azul e a roxa. A mais importante para os turistas é a azul, que circula pelas regiões mais visitadas da cidade. O transporte público em Chiang Mai é realizado por picapes vermelhas e não por metrôs ou trens. As picapes são adaptadas e viram uma espécie de pau de arara para transportar os passageiros. É uma confusão, mas funciona. Algumas picapes, chamadas de Red Trucks, têm o destino escrito na frente do carro, mas com outros é possível negociar o itinerário. Basta fazer um sinal e o motorista encosta perto da calçada para você embarcar. Trajetos curtos, principalmente dentro da cidade antiga, custam a partir de 96 centavos de dólar, mas é preciso negociar as viagens mais longas. Infelizmente, alugar um carro não é uma alternativa de como se locomover na Tailândia, já que os estrangeiros são proibidos de dirigir no país, mesmo que tenham uma carteira internacional de habilitação. A Embaixada do Brasil em Bangkok explica que apenas as carteiras de motoristas tailandesas são aceitas no país. O órgão diz ainda que empresas de aluguel de automóveis na Tailândia até alugam carros para os estrangeiros, mas em caso de acidentes, o seguro do veículo pode ser cancelado e o motorista pode ser processado por direção ilegal.